Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Queiroz e esse é mais um vídeo que nós vamos fazer aqui sobre Pensando Alto, esse quadro que nós temos, que é de assuntos do nosso interesse que nós desejamos partilhar com vocês. Vamos falar aqui hoje sobre labirintos. Vocês já pararam para pensar sobre qual seria o significado dos labirintos? Ou significados, né? Porque vocês podem pensar assim que não existe só um significado. Dentro da área de arquitetura pode ter um significado, na psicologia outro, no esoterismo outro, né? E esse é o assunto que nós vamos falar aqui hoje, tratar aqui de uma maneira, né, rápida, porque o vídeo pretende ser curto, né? E vamos fazer aqui hoje um passeio sobre esses significados, né, do enigma dos labirintos para a nossa consciência ou para o psiquismo humano, né? Seriam eles uma proteção ou uma prisão para nós? Seria a representação de proteção, né? Porque a gente se esconde num labirinto e outros que tentem seguir a gente não vão nos encontrar? Ou seria uma prisão porque uma vez que a gente entra, não consegue sair mais? Qual seria o significado básico, essencial, fundamental de um labirinto, né? Vejam o que eu tenho a dizer sobre isso logo depois da vinheta. Solta aí a vinheta. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em um labirinto? Medo de ficarem presos e não conseguirem sair? Diversão por estarem em um quebra-cabeça, né, gigante? Confusão, porque o objetivo é não facilitar a saída, o objetivo de quem constrói um labirinto, né? Ou fuga e proteção, porque se você entra e sabe como sair, e quem entra atrás de você não sabe, você está protegido. A pessoa fica presa lá e você sai, fica livre de algo que está perseguindo você, né? As formas circulares dos labirintos nos remetem a um útero materno e ao interior da Terra ou de nós mesmos. Mas qual seria a função original dos labirintos? A mais aceita é a que mostra o labirinto como uma imersão em si mesmo, um encontro com a sombra ou uma simulação da morte em vida. Olha que interessante. Simulando a experiência da morte, ao entrarmos em um labirinto, mergulhando física ou mentalmente no desconhecido, estamos nos integrando ao self. E a partir daí, a segunda parte da jornada é a saída para a luz do útero da mãe. Nascemos de novo com uma outra maturidade para com a vida. O movimento externo libera a energia psíquica interior de resolução. A psicologia analítica descobriu com a psicoterapia que se entramos num labirinto com uma dúvida ou questionamento, ao sairmos a resposta aparecerá. Porque é um mergulho no inconsciente. E sempre quando temos uma dúvida, dormimos e acordamos, muitas vezes nós consultamos o nosso inconsciente. De certa maneira, o labirinto representa essa realidade, né? Do entrar, buscar lá no fundo do desconhecido uma resposta para uma questão crucial. A Igreja Católica se apropriou desse antigo símbolo, dando-lhes um significado mais cristão, né? Para os cristãos franceses, os labirintos eram chamados de caminhos de Jerusalém. No taoísmo chinês, o labirinto era associado ao fluxo do Qi e dos pensamentos. O Qi, que é a essência etérica dos chineses, né, preenche os alojamentos internos do labirinto e não pode ser retido. A retenção do Qi aqui pode ser interpretada como uma concentração meditativa, ou foco na ação ou na meta. O labirinto tem um começo, meio e fim. O começo representa a fuga, o meio a confusão mental, emocional e perceptiva, e finalmente o fim, o alcance da meta, a opus alquímica. Mas nem sempre entramos num labirinto para fugir de algo. Muitas vezes entramos nele para enfrentar algo como um minotauro e vencê-lo através da inteligência, que é a representação do fio de Ariadne, né? Que a capacidade de não só vencer o minotauro e depois sair do labirinto, através dessa consciência, dessa centralização no seu eu superior, que é o fio de Ariadne. Diz um mito que Teseu, para comemorar a morte do minotauro, instituiu uma festa contendo uma dança que reproduziria os circuitos, período em grego, né?
e saídas, né, de exodoi, do labirinto, né? Segundo um movimento de ritmos, seria também no grego ritmos, né, que é similar à palavra em português, com alternâncias ou paralaxes, né, e desdobramentos ou anelixes. Talvez tenha ocorrido o contrário. O mito do labirinto foi inventado para explicar a dança, que teria significados simbólicos e servia para purificar um local de culto. Homero também descreve uma dança circular representada no escudo de Aquiles, e possivelmente se trata da mesma dança. Isso é o que fala Fernand Robert, no livro A Religião Grega, escrito em 1988. Em todas as culturas, o labirinto tem o simbolismo de representação confusa da consciência matriarcal, do inconsciente, e este universo só pode ser transposto por aqueles que encontram-se preparados para fazer uma jornada ao universo do inconsciente coletivo. Seu acesso, portanto, só é viável ao iniciado que conhece de forma antecipada os planos, uma vez que seu cérebro é reservado a ele. O labirinto conduz o homem ao seu próprio centro interior. É o que diz Eliade no seu dicionário de símbolos. O labirinto mais famoso de todos é o do Palácio de Knossos. Mas um outro labirinto tão famoso quanto é o da Catedral de Notre-Dame, em Chartres, executado na nave central em 1216. E ele tem a forma de uma mandala circular que tem ao centro uma rosácea de 6 pétalas, que simboliza o Pai Nosso cristão. Cada frase do Pai Nosso corresponde a uma pétala, tendo o Amém como o centro correspondendo ao Self. Reparem aí que cada número representa uma parte do Pai Nosso. Vocês estão vendo na figura que o 1 representa a fé, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O número 2, a rendição. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O número 3, serviço, assim na terra como no céu. O número 4, abundância, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O número 5, perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Número 6, superação de obstáculos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E amém ao centro, da rosa, que tem o amor em sua essência incondicional, dado a nós, seres divinos, feitos à sua imagem e semelhança. O labirinto, esse de Chartres, possui 11 vias à esquerda, 11 vias à direita, representando o número mestre 22 do grande construtor, quando somamos 11 com 11. E representa também as 22 letras do alfabeto hebraico da Cabala, e os 22 arcanos do tarô também, os arcanos maiores. O livro guia da catedral diz que, percorrendo o labirinto, descalço ou ajoelhado, era um tipo de penitência que trazia como recompensa uma indulgência ou o equivalente medieval ao ato de ganhar um tempo fora da prisão do purgatório por bom comportamento. Ele também descreve o ato de caminhar pelo labirinto como uma maneira substitutiva de peregrinação, sendo que o ato de atingir o centro é equivalente a alcançar a cidade santa de Jerusalém, ou, numa interpretação ocultista, alcançar o eu superior, o self ou o Atma, e assumir sua verdadeira essência espiritual. E em igrejas como Chartres e Reims, os peregrinos tinham de perfazer seu trajeto de 11 voltas de joelhos. O 11 estava associado ao pecado por ser um número que excedia os 10 mandamentos sagrados. Essa forma de peregrinação aludia à subida do Cristo ao Gólgota, onde ao chegar e antes de expirar na cruz, ele encontra o seu Deus. Por isso, a saída dos labirintos nos templos cristãos era defronte ao altar, para simbolizar esse encontro com o divino. Os labirintos medievais encontravam-se sempre no portal oeste das igrejas, o lado onde o sol se põe, o quadrante da purificação. O labirinto de Reims era angular e foi destruído em 1768 porque o clero irritou-se com as brincadeiras de crianças dentro dele, e isso lembrava antigos ritos pagãos como os que eram feitos a Dédalo e Ariadne. Separei ainda outros labirintos clássicos para mostrar a vocês,
cada um deles com uma significante característica mística e com vários simbolismos na representação da psique e da alma. O primeiro deles é o labirinto de Creta, ou o clássico, né? Chamado labirinto clássico, que é o mais antigo que se conhece. Apareceu em vários exemplares de artefatos da antiguidade mediterrânea, né? Pintado e gravado em pedra, e em madeira e em moedas, né? E representa o labirinto mítico do Palácio de Knossos. Esse é o mais famoso de todos os labirintos e talvez o considerado mais antigo. O labirinto de Creta deu origem a outro chamado labirinto, o labirinto do Fio de Ariadne, que é consequência deste, né? Que representa o próprio caminho que deve ser percorrido pelo transeunte que segue a trajetória do Fio de Ariadne, assim como essa trajetória surge como consequência do outro labirinto. Então é muito interessante esse labirinto, que é como se fosse focando no caminhar, focando no processo, né? Esse labirinto simboliza o amor de Ariadne, que encontrou uma solução para salvar seu amor, né? E com isso salvou também todo o povo cretense dentro da mitologia. Mas esse labirinto também simboliza a solução mais objetiva, sintética e simples, sem desvios de rota ou sem dispersão, pois tem-se um guia que aponta a trajetória em direção à meta. Na mitologia grega, referindo-se ao labirinto de Knossos, podemos citar o que está dito na mitologia, que é o seguinte: havia na ilha de Creta, na Grécia, um rei chamado Minos, né, que vivia no palácio de Knossos. E neste palácio existia um famoso labirinto com um minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Muitos não sabem, mas esse minotauro tem um nome. O nome dele é Astério, que significa estrelado em grego. De acordo com a mitologia grega, os atenienses mataram um dos filhos do rei Minos, e isso causou uma rivalidade dos cretenses com os atenienses. Minos, rei de Creta, então jurou vingança pela morte de seu filho. Logo, a vingança foi cumprida e os cretenses declararam guerra contra Atenas, que foi derrotada. Após a vitória cretense sobre os atenienses, Creta exigiu dos gregos o pagamento de uma oferenda todos os anos. Essa oferenda consistia no envio de 7 moças e 7 rapazes que seriam devorados pelo Minotauro. Segundo a mitologia grega, ninguém saía vivo do labirinto do Minotauro. Mas conta o mesmo mito, né, que essa história mudou quando o herói grego Teseu resolveu enfrentar o monstro no labirinto, né? Teseu foi secretamente ajudado por Ariadne, filha do rei Minos, que lhe enviou um novelo de linha que ajudaria Teseu a não se perder, né, e a conseguir sair do labirinto depois que tivesse liquidado o Minotauro. O jovem grego usou o novelo e ficou celebrizado com o título Fio de Ariadne, para marcar o caminho e poder retornar por ele sem se perder, depois de que tivesse entrado, né? E depois de que tivesse derrotado o Minotauro. O Fio de Ariadne acaba sendo a grande representação da conexão humana com o eu profundo, ou o Antakarana, né? Aquele fio que liga a gente, que até no nível físico, etérico, astral, é o chamado fio de prata, né? Mas nos níveis mais sutis, fio dourado, que liga ao mental, e assim por diante, outros fios mais sutis, né? Em sânscrito, a palavra antar significa meio ou interior, e karana significa instrumento ou causa. Assim, o Antakarana tem a relevância de representar o fio que nos conecta não apenas à nossa consciência maior, mas que nos conecta à própria vida, pois ele é a causa de nossa existência interior ou do nosso psiquismo em si. O Minotauro, evidentemente, representa nossos instintos, né, e nossa natureza animal e humana, ou a nossa personalidade encarnada na Terra. Matar o Minotauro possui o mesmo símbolo de matar o animal inferior, tão deturpado nas cerimônias de sacrifício dos animais. Não temos que matar animal nenhum. O animal que nós temos que matar é um animal interior nosso, os nossos instintos, que nós trazemos desde a época em que vivemos em encarnações anteriores, muito anteriores, que vivemos no reino animal. E alimentamos, né, aprendemos os instintos, mas agora eles são úteis
num nível mais sutil, né, a serem trabalhados, não instintos tão densos como aqueles que trazemos do período animalesco da nossa evolução. O chamado labirinto romano não era uma estrutura construída como o mítico labirinto de Creta, né? Mas tanto quanto o achado da antiguidade mediterrânea inscrito em pedra, o romano estava presente em adornos de mosaicos decorativos, em termas, templos e residências romanas, representando o mito de Teseu e o Minotauro, que também estava presente na mitologia romana. Neste labirinto, se realmente considerássemos ele como um labirinto construído, né, o percurso envolveria, né, uma travessia completa em cada quadrante para depois passarmos para o outro. E numa observação mais gestáltica, ou seja, percebendo-se o todo sem atentar muito para as partes, poderíamos identificar triângulos, quadrados e cruzes, ainda que nenhuma dessas formas estejam geometricamente construídas plenamente, apenas gestalticamente, como eu falei. Este labirinto nos faz percorrer detidamente a quaternidade humana, os 4 cantos do mundo, os 4 elementos, as 4 funções da psique, os 4 corpos mais densos da constituição humana, que é justamente o 4 que representa esse lado humano, a personalidade encarnada. Há ainda, antes de finalizar, uma última mensagem subjacente e essencial presente nos labirintos, que é de meditação e libertação, especialmente naqueles que seguem o conceito original do labirinto de Creta, no qual a saída ocorre pela mesma abertura da entrada. Nesta condição, o arquétipo do labirinto apresenta a mensagem oculta de que a solução, a meta ou a chegada se encontram no mesmo lugar do início da jornada do viajante, ou seja, no próprio eu, no si mesmo, ou no self, ou ainda dentro de nós mesmos. Então, utilizando a mesma alegoria, a mesma mensagem, né, o mesmo simbolismo da mandala junguiana, que ele interpreta que o centro e a periferia são a mesma coisa, são o self, ou seja, a periferia é como se fosse a manifestação, né, a representação, a imagem, né, de um arquétipo, uma imagem arquetípica do arquétipo do self. Então, de certa forma, estamos presentes tanto dentro como fora. Então, podemos perceber essa mensagem subjacente no labirinto de que a solução está dentro de nós mesmos, né? Existe, inclusive, até uma história interessante de uma terminologia usada em computador e em sistemas de softwares e tal, que é o chamado bootstrap. Bootstrap é cadastro de bota, né? Cordão da bota, alguma coisa assim. Existe uma história de que um soldado na guerra, certa feita, acabou caindo dentro de um buraco dessas explosões que ocorrem nas guerras, né? E ele ficou sem ter como sair. E ele estava com medo de as tropas inimigas encontrarem ele, que ele seria um alvo fácil de alguém atirar nele, né? E aí ele não sabia como resolver isso e começou a meditar, e lembrando de uma mensagem que ele já havia realmente obtido anteriormente, a ideia de que a solução está sempre dentro da gente mesmo. Quando ele começou a meditar sobre isso, ele começou também, ele ficou numa posição de meditação e começou a perceber que sua bota tinha um cardaço enorme, enorme. Aí o que ele fez? Ele tirou o cardaço da bota, de uma e da outra, amarrou uma na outra e fez um laço. Aí o que ele fez? Ele conseguiu laçar um galho de árvore que tinha na beira do buraco onde ele estava, puxou esse galho, trouxe até ele e conseguiu sair através desse galho. Então essa mensagem é interessante para a gente entender que às vezes a gente não percebe, mas a solução do problema está dentro de nós mesmos. Isso é uma solução bootstrap. Às vezes está na nossa cara e a gente não vê. Eu diria a vocês que existem muitos outros labirintos que cada um deles mereceria uma interpretação profunda. Não daria tempo assim para que o vídeo pudesse ficar curto e interessante para vocês. Não queria que ele ficasse muito longo, né? Mas eu vou mostrar aqui, enquanto eu estou falando, agora vocês estão vendo alguns labirintos clássicos existentes na história, alguns que são só grafados em algumas obras, em algumas paredes de arquitetura, ou em alguns livros, em alguns materiais de inscrições, papiros, etc.
e outros existiram mesmo, né? Alguns tinham realmente a intenção de dificultar a saída da pessoa, uma vez que entrasse, como uma diversão, né, de certa maneira, e outros não. Outros tinham somente um significado psicológico, outros tinham somente um efeito estético, mas é interessante que a gente veja essa gama toda de possibilidades e entenda que, mesmo sendo decorativo, mesmo sendo um labirinto de um jardim ou qualquer outro, o labirinto tem sempre essa finalidade, essa essência de mostrar a busca de sair, de se libertar de algo que nos atormenta. Um labirinto clássico da história é o labirinto que ocorreu no filme O Iluminado, aquele labirinto de grama em que houve perseguição, labirinto de vegetação, né, de topiarias, de plantas que são cortadas, né, como se fossem paredes, né, cercas vivas, etc., e que foi um dos momentos de maior aflição do filme e acabou se tornando até uma imagem que é reproduzida em camisas, imagem que é utilizada muito aí, né, como representação deste filme, que é um filme genial, feito por Stanley Kubrick, com a atuação de Jack Nicholson, né? Então, pessoal, é um labirinto muito famoso da história, eu não poderia deixar de falar para vocês também, falando sobre esse tema. Então, pessoal, essa era uma mensagem que nós tínhamos para vocês, agora nesse quadro Pensando Alto, né? E sobre os labirintos, tem muito mais coisas sobre os labirintos, né? Então eu sugiro que pesquisem, porque é um assunto muito vasto. E indico este livro que está aparecendo aí para vocês agora, como uma sugestão de leitura sobre o assunto, que foi de onde eu tirei a maioria das informações daqui, né? Deste trabalho. E aí eu espero que vocês tenham gostado do que nós apresentamos aqui agora. Não esqueçam de se inscrever no canal, darem um like se gostaram desse vídeo que assistiram agora e de apertarem o sininho para sempre estarem recebendo estas notificações de vídeos como esses, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.